para discutir um tema relevante para quem se dedica a analisar a realidade pela ótica do materialismo histórico e dialético, né? Então, aqui o tema é sobre a questão agrária no Brasil. Nossa tarefa como marxistas é compreender os fenômenos sociais de forma histórica e dialética. Por isso, essa segunda noite de formação se chama História, Política e Questão Agrária no Brasil, uma análise da formação territorial e das lutas de classe. Agora pode passar. Nós vamos iniciar essa nossa reflexão por alguns questionamentos. Para vocês, nós vivemos uma democracia realmente? O voto, a liberdade de expressão nos tornam de fato livres? O segundo questionamento é o seguinte: uma reforma resolve a questão agrária? Ou estamos apenas gerindo um conflito insolúvel dentro da ordem atual? Também o terceiro questionamento que vai nortear a reflexão é: qual o verdadeiro papel do Estado nesse conflito? O Estado, diante dessa situação, é um mediador neutro ou um instrumento de classe? Além desses questionamentos, eu apresento os objetivos da apresentação, que primeiro é de analisar a questão agrária brasileira ao longo da história, e o segundo objetivo é de refletir sobre a questão agrária à luz do materialismo histórico. Pode passar. Para iniciar essa reflexão, eu vou primeiramente conceituar a questão agrária propriamente dita. O professor Klaus Germer publicou em 2014 um artigo argumentando que a expressão questão agrária é a tradução de um termo alemão originado na literatura marxista na Europa no final do século XIX, que melhor se traduz como problema agrário. Porque a discussão refere-se a um grave problema que o movimento dos trabalhadores e o movimento marxista enfrentavam naquele período. E, na atualidade, o conceito de questão agrária, como originalmente interpretado pelos pensadores clássicos, evoluiu muito nas últimas décadas, e hoje há um entendimento de que a questão agrária é uma área do conhecimento científico que estuda como cada sociedade organiza, ao longo da história, 3 características que são digamos que fundamentais para entender essa questão. A primeira característica é o uso da terra, ou seja, como se manipula a natureza e como se produz o que tem sobre a terra. A segunda característica é a posse da terra, que refere-se a quem nela habita. Portanto, pode ser do grande latifundiário, do trabalhador, antigamente do escravizado, dos povos originários, todos habitam sobre a terra, então todos têm a posse da terra. E a terceira característica dentro desse conceito é a propriedade da terra, ou seja, refere-se exclusivamente a uma condição jurídica. E isso eu me baseio no Stedley. Nós encontramos aqui um dos núcleos da luta de classes, uma vez que a propriedade da terra no Brasil foi a primeira forma de acumulação de capital e da formação da burguesia latifundiária. Portanto, em síntese, a história da questão agrária brasileira é a história da luta de classes pelo controle, ou seja, pela propriedade da terra, no qual o Estado atua como mediador dos interesses das classes dominantes. Pode passar. Agora, nesse slide, eu vou apresentar alguns conceitos para compreendermos como, inicialmente, lá atrás, a coroa e, ao longo do tempo, as elites e os supostos representantes das massas conseguiram perpetuar a sua força econômica e política. Um dos conceitos fundamentais para essa interpretação é a ideologia, pois ela é utilizada, segundo a Marilena Chauí, para naturalizar a dominação. Trata-se de um sistema de ideias, de valores e representações que, apresentando-se como a expressão da realidade, oculta as relações sociais de dominação, naturalizando a desigualdade e impedindo a transformação social. A ideologia dominante está tão impregnada no trabalhador que alguns chegam, por exemplo, a defender a escala 6x1. E outro exemplo é a seguinte frase: a terra é de quem desenvolve ela, né? Quem aqui já ouviu isso?
Tipo, parece justo, não parece? Mas a pergunta que não quer calar é quem que desenvolve na terra? Quem que põe a mão na massa, no arado, no suor da colheita? É o latifundiário ou é o trabalhador, o arrendatário, o camponês? A ideologia nos faz ver o latifúndio como o real desenvolvedor, naturalizando a sua propriedade. E a outra ideologia impregnada, por exemplo, é que o latifúndio é produtivo. Ao contrário, a maioria dos grandes latifúndios são improdutivos e fruto de herança ou de grilagem. E o segundo conceito que eu coloco aqui é o conceito de hegemonia, que de forma resumida, segundo a teoria gramsciana, é a capacidade da classe dominante apresentar os seus próprios interesses particulares como se fossem os interesses universais da sociedade, obtendo o consentimento das classes subalternas por meio da produção de um senso comum que naturaliza a sua liderança. Para o Gramsci, a sociedade civil tem espaços que podem fortalecer essa hegemonia, como as escolas, a igreja, a mídia, os partidos, sindicato, sei lá, associação, a própria universidade, a cultura popular. Então, não são apenas espaços de repressão, também podem ser, mas não apenas de repressão, mas também de produção de consenso. E a hegemonia se materializa no senso comum, tipo o conjunto de crença, valores, opiniões aparentemente naturais e óbvias da população que, na verdade, refletem e reproduzem a visão da classe dominante. E vou dar um exemplo prático de a noção de que trabalhar muito leva ao sucesso. É parte do senso comum capitalista que naturaliza a meritocracia e oculta a exploração estrutural, né? E o salto qualitativo que o marxismo de Gramsci apresenta é que, enquanto o marxismo tradicional enfatizava a dominação econômica e a coerção estatal, o Gramsci mostrou que o capitalismo se mantém pelo consenso cultural e ideológico. Esses conceitos de ideologia e hegemonia, se vocês prestarem atenção, estão intrinsecamente relacionados, né? E o Gramsci aponta que a alternativa das massas é a construção de um projeto alternativo contra-hegemônico. E nessa perspectiva, há uma nova visão de mundo alternativa à hegemonia burguesa, porque cria condições culturais e intelectuais para que uma nova ordem, para que se alcance uma nova ordem social. E exemplos de luta contra-hegemônica podem ser observados em movimentos sociais. O MST, por exemplo, a Liga Campesina, movimentos LGBTQI+, movimentos feministas. Esses movimentos sociais são muitas vezes cooptados pela classe dominante e perdem, inclusive, o seu caráter classista. Vou dar um exemplo aqui, poderia dar o exemplo de qualquer movimento, mas eu vou falar sobre o movimento feminista. E aqui me referindo ao feminismo burguês, que é abraçado por grandes empresas, inclusive para uso publicitário. Ou até mesmo a perspectiva da mulher empoderada, que é distorcida e se torna da mulher empreendedora. Isso é só um exemplo, né? O MST, que é o maior movimento de luta pela Terra das Américas, vive a contradição permanente de construir poder popular e, ao mesmo tempo, negociar com o Estado burguês. Essa é uma tensão concreta de qualquer projeto contra-hegemônico, de como não ser cooptado, como não perder a radicalidade. E se existiu em algum momento a radicalidade, mas isso é um debate muito amplo, né? Então, aqui para essa conversa como que não perde a radicalidade. Apesar dos riscos, a luta contra-hegemônica é, com certeza, indispensável, né? É nesses espaços, como, por exemplo, no acampamento, no sindicato, na ocupação, no coletivo, que a classe trabalhadora forja a sua própria visão de mundo, os seus próprios intelectuais orgânicos. Aqui eu não trouxe, mas também é um conceito do Gramsci, tá? É uma guerra de posição lenta. Para fechar os conceitos, e também eu apresento que para a reprodução do discurso hegemônico e para a própria aprovação das elites precisa funcionar muito bem, que é o Estado burguês.
porque ele não é neutro. Ele legisla e ele também administra para a classe dominante, ao mesmo tempo em que minimiza a tensão entre as classes, concedendo avanços mínimos, porém evita a todo tempo rupturas, né? E na terra, como que isso se traduz, né? O Estado permite algumas desapropriações e isso faz aliviar a tensão, mas nunca fará a reforma agrária radical. Bom, aqui reforma agrária e radicalidade já é dividido, né? Porque não tem como ser uma reforma e ser radical, mas uma reforma agrária que desmonte o latifúndio realmente, que permita que o trabalhador tenha direitos mínimos, desde que não mexa com o lucro, a produtividade das empresas. Ou seja, o Estado regula o conflito sem que haja a ruptura. Volta lá, Leonel, por favor. Mais um. Ah, não, aí. Então, camaradas, munidos dessas ferramentas conceituais, ideologia, hegemonia, contra-hegemonia, Estado burguês, podemos interpretar a dinâmica da história política e questão agrária brasileira. Não há uma evolução natural, mas uma luta constante, na qual a dominação se renova e a resistência também precisa se reinventar. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos agora analisar o nascimento sangrento desse sistema, que é a colonização portuguesa a partir de 1500, tá? Pode passar agora. Os períodos que serão apresentados aqui, camaradas, foram definidos só para nortear a apresentação, com base em aspectos predominantes sobre a questão agrária de cada período. E não é uma forma determinista e etapista, tá? Esse eu quero deixar claro já no começo. E mais aqui, no primeiro período, que é anterior a 1500, o Brasil, que antes se chamava Pindorama, vivia sob o comunismo primitivo, o seu modo de produção era coletivo, não havia classes sociais, a relação dos que aqui habitavam com a terra era de uso coletivo, a posse era nômade, e dessa forma não havia conflito por conta da propriedade privada. E nesse período, a fonte da riqueza é a própria natureza, e não havia trabalho assalariado, né? Pode passar. E com a invasão portuguesa, a partir de 1500, não chegou apenas uma frota de navios, chegou um projeto de dominação, que precisou, desde o primeiro momento, construir o seu poder material e ideológico. Então, foi por meio da educação jesuíta, que foi utilizada a primeira ferramenta sistemática dessa ofensiva, né? Porque era mais do que catequizar, era um aparato para desestruturar a visão de mundo dos indígenas, por exemplo. Inculcar a submissão à coroa, à fé católica e formar intermediários locais do domínio colonial. Então, esse esforço ideológico caminhou lado a lado com a violência genocida contra os povos originários e a imposição do regime de escravidão do povo africano. A coroa portuguesa não usou uma hegemonia pronta, ela construiu a sua hegemonia nesse processo, combinando a coerção brutal, ou seja, das forças armadas, o açoite do senhor, por exemplo, com a produção de um consenso ativo, porque teve luta também, né? Mas acabou tendo um consenso, né? E a ideologia do direito à conquista, a hierarquia racial, a naturalização da escravidão, por exemplo, fizeram parte dessa ideologia, dessa hegemonia, né? E dessa forma, ao longo dos 3 séculos, consolidou-se no Brasil o tripé que definiu a nossa formação: o capitalismo mercantil colonial, o sistema de planteixos escravistas e o latifúndio como unidade básica de poder. Aqui eu trago o Caio Prado Júnior, que fala sobre a colonização brasileira e todo o sistema de planteixo que dela derivou, que só faz sentido dentro do quadro mais amplo do capitalismo mercantil europeu em expansão. Então, o Prado Júnior, para ele, não devemos ver o capitalismo mercantil como um pré-capitalismo, mas como a primeira fase do sistema capitalista mundial, organizado em torno do comércio internacional e da acumulação de metais preciosos. E o plantation foi o braço produtivo do capitalismo mercantil português. Nesse período, a coroa, simbolizando o Estado, concedia terras.
Porém, camarada, a Sesmaria não distribuía a terra para produzir comida, e sim poder, pois era um título real que concedia ao homem, sempre branco, português, com capital, o direito de explorar uma parcela da colônia como se fosse... No Brasil não existia o feudalismo, mas como se fosse um feudo capitalista mercantil. Em troca, ele se comprometia a gerar lucro para o reino. E foi assim que a coroa plantou no solo brasileiro a semente da classe latifundiária, uma classe que, desde o primeiro dia que sua riqueza, percebeu que a sua riqueza não vinha do trabalho, mas da concessão política e da exploração do trabalho alheio. E essa é a origem da nossa estrutura agrária, camaradas. Um ato de dominação estatal disfarçado de concessão econômica. Ao mesmo tempo em que o capitalismo mercantil se consolidava, houve muita resistência, por exemplo, dos indígenas, a criação dos quilombos e formas de sabotar o sistema escravista. Pode passar, Leonel. Agora, camaradas, nós adentramos no período crucial de transição jurídica e econômica, que é a partir de 1850 que houve marcos legais nessa fase. A Lei de Terras, de 1850, e a Lei Áurea, de 1888. Para entender essa lógica, nós precisamos olhar para o contexto também internacional. A Inglaterra, nesse período, era o epicentro da Revolução Industrial e uma potência capitalista hegemônica. Pressionava pelo fim do tráfico nos navios negreiros e da escravidão. E o motivo era tanto econômico, uma vez que o capitalismo industrial preferia o trabalho assalariado e mercados consumidores, quanto também ideológico, né, dentro da perspectiva liberal da época. E diante dessa pressão inevitável, a elite agrária brasileira, lúcida, né, para defender os seus interesses, orquestrou uma transição controlada, digamos assim. O instrumento fundamental foi a Lei de Terras de 1850, porque mais do que regular a propriedade, foi um ato estratégico. Ao transformar a terra em mercadoria a ser comprada, também legalizou o monopólio fundiário existente. E, crucialmente, bloqueou qualquer possibilidade de acesso à terra pela massa dos futuros libertos, né? E outro ponto de análise aqui desse período é que a partir de 1850 iniciou o processo de imigração de europeus para o Brasil, principalmente da Itália. E para eles, a coroa também começou a ceder terras, porque eles eram vistos como mão de obra qualificada. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada, em 1888, como se fosse uma armadilha social, já estava armada, né? A abolição, sob um discurso idealista, humanitário, foi na prática uma medida que preservou a estrutura agrária. Os escravizados foram libertos do cativeiro, mas não para a terra, para também ser proprietário da terra. Eles foram libertos para o novo mercado de trabalho, se tornando proletários rurais sem terra, ou trabalhadores subordinados nas fazendas, que inclusive eles eram outrora escravizados, né? E nesse mercado de trabalho emergente, os ex-escravizados eram colocados em uma posição de profunda desvantagem. E daí eu vou trazer para vocês uma análise do Florestan Fernandes, né? Que onde a produção atingia níveis altos, existiam reais possibilidades de criar um autêntico mercado de trabalho. Aí, os ex-escravos tinham de concorrer com os chamados trabalhadores nacionais, e principalmente com a mão de obra importada da Europa. E os efeitos dessa concorrência foram altamente prejudiciais aos antigos escravos, que não estavam preparados para enfrentá-la, mas correspondiam aos interesses dos proprietários de terras e donos de fazenda, tanto quanto aos mecanismos normais da ordem econômica emergente. Isso significa, portanto, que já havia um exército industrial de reserva, que na formação passada o Nelson ajudou a mostrar o conceito, né, composto pelos imigrantes, por exemplo, que competiriam com os agora libertos, né, por trabalho assalariado. E dessa forma, reduzir ainda mais as chances de serem incorporados nesse novo mercado de trabalho.
Essa transição, portanto, não foi uma ruptura, mas uma adaptação hegemônica. A classe dominante alterou a superfície jurídica, o fim da escravidão, terra como propriedade privada, para salvaguardar a base material do seu poder, que era o latifúndio, e o controle sobre a força de trabalho. O resultado foi a consolidação de uma nova, velha, né, questão social, que é a existência de uma massa de trabalhadores livres, mas despossuídos, que seria o combustível dos conflitos sociais para o século XX. Pode passar. A partir de 1930, com Getúlio Vargas na presidência, inicia-se um novo período marcado pelo capitalismo industrial e pela modernização conservadora da agricultura. Em 1934, a nova Constituição trouxe o objetivo de fixar o homem no campo. Para isso, o Vargas implementou uma série de políticas, inclusive educacionais. Havia uma razão concreta para a saída do homem no campo, que era a expansão dos latifúndios, a monocultura e o avanço das forças produtivas que demandavam menos trabalho braçal e mais qualificação, pressionando os trabalhadores a buscar uma melhor escolarização. Uma melhor não, né? Porque até o momento eles não tinham uma escolarização, né? Então, o Vargas criou o ruralismo pedagógico e as missões rurais, a partir de 1950, que tinham um objetivo claro de adaptar os camponeses ao trabalho urbano e industrial. E além dessas políticas educacionais, o Estado varguista agiu em outras frentes para modernizar de forma conservadora o campo, como criar institutos para controlar o preço do café, do açúcar, garantindo a renda da elite agroexportadora, e também promoveu a marcha para o oeste, né, incentivando a ocupação de terras devolutas na região centro-oeste e que desviava a pressão por terras das áreas de latifúndio antigo. E integrava novas regiões no mercado também, né? E discutiu, mas não foi aprovado, o Estatuto do Trabalhador Rural, sinalizando o desejo de estender o seu controle paternalista e corporativista sobre as relações no campo. E o conjunto dessas estratégias revela o núcleo do projeto, né? Que era de usar o Estado para modernizar a economia agrícola, disciplinar a força de trabalho e consolidar uma aliança com os latifundiários. Tudo sem tocar no principal, que era a estrutura concentrada da propriedade privada. A educação rural era, portanto, a face ideológica desse projeto, destinada a produzir um consenso e adaptação, mas não a transformação. E é importante destacar que essa industrialização acelerada também era uma resposta a pressões internacionais, né? Porque era o período da Segunda Guerra Mundial e o avanço tecnológico mundial exigiam força de trabalho qualificada e domínio de novas tecnologias. Então, e foi pressões que o governo brasileiro sentia e às quais ele precisava também se adequar, né? Se o período Vargas tentou administrar as tensões com uma modernização conservadora, as contradições desse modelo explodiram nas décadas de 1950 e 1960. A pressão por mudanças estruturais tornou-se inadiável. E no início dos anos 60, com a radicalização política durante a crise do Jânio Quadros, houve a ascensão de João Goulart, e a questão agrária deixa de ser um problema social a ser mitigado e se torna um dos projetos políticos que seria de transformação nacional. O governo do Jango, pressionado por movimentos sociais urbanos e rurais cada vez mais organizados, como, por exemplo, as ligas camponesas e sindicatos, e pela polarização da Guerra Fria, colocou em marcha o ambicioso projeto das reformas de base, né? Pela primeira vez, um governo assumia como uma agenda oficial a reforma agrária, não mais a colonização de terras devolutas, mas a desapropriação de latifúndios improdutivos, também uma reforma urbana e a promessa era de reforma tributária e reforma bancária. Mas, camaradas, percebam,
Essas propostas mínimas de melhor distribuição e recursos e terras foram o bastante para que em 1964 se consumasse o golpe cívico-militar que duraria 21 longos anos. A burguesia agrária, junto com a urbana, setores da Igreja Católica, as Forças Armadas, principalmente, preferiram a ditadura às propostas de reforma. Isso se atrela, obviamente, ao contexto mundial, pois as forças comunistas também estavam se alastrando. Na América Latina, por exemplo, Cuba já havia feito a Revolução Socialista, e algo que era inadmissível para os Estados Unidos, para esse império decadente, que sempre mantiveram o projeto de uma América para os norte-americanos, e agora nós voltamos a ouvir o mesmo discurso podre de 1964 para trás ainda, né? Tanto que durante o golpe de 1964, os Estados Unidos enviaram para o Brasil a Operação Brother Sun, que era uma força-tarefa com parte da Marinha, porta-aviões, para intimidar qualquer resistência ao golpe contra o Jango. E as forças contra-hegemônicas, no entanto, estavam dispostas a lutar. Deixa aí, Leonel. Um exemplo foi o Leonel Brizola, que em 61 encabeçou a campanha da legalidade para garantir a posse do Jango, após a renúncia do Jânio Quadros, né? E além disso, com o avanço das ideias socialistas, já tínhamos no Brasil partidos como o PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, fundado ainda em 1922, e o próprio PSB, que foi fundado em 1947. E um dos grandes expoentes desse período foi Francisco Julião, o camarada do PSB que ajudou a fundar a Liga Camponesa, que é um quadro extraordinário da nossa história e que devemos sempre valorizar. E essas forças contra-hegemônicas estavam dispostas a lutar pela defesa do governo Jango. Porém, o golpe foi consumado, o Jango foi deposto e partiu para o exílio no Uruguai. Agora sim, pode mudar. Daí agora, camaradas, nós chegamos aos 21 anos longos da ditadura cívico-militar. E esse período se apresenta como a forma mais escancarada da propagação da ideologia dominante por meio da coerção estatal direta, né? Foi uma resposta violenta do Estado burguês ao projeto contra-hegemônico das reformas de base. Mas a ditadura não foi só repressão, foi também um projeto ativo para remodelar o país. E no campo, isso significou a intensificação da expulsão do trabalhador e a implementação de um modelo que definiu o Brasil até os dias de hoje, que foi a Revolução Verde. Esse não foi um simples avanço tecnológico, foi um projeto político hegemônico articulado entre o Estado, o capital latifundiário, o capital industrial financeiro e as corporações transnacionais. O que foi a Revolução Verde, então, na prática? Foi a imposição de um pacote tecnológico completo, né? Porque teve sementes melhoradas com dependentes químicos, adubos industriais, agrotóxicos em massa e os tratores também, né? Foi mais mecanizado ainda a agricultura. E tudo financiado por crédito rural pesado do Estado. E afinal, qual que é a lógica, né, por trás disso? Não foi um fenômeno natural do progresso, foi uma estratégia de Estado em um contexto específico, tanto internacional, porque era um projeto promovido por fundações dos Estados Unidos, como Ford, Rockefeller também, e organismos como um todo, internacionais. E tinha um duplo objetivo durante a Guerra Fria, que era tanto aumentar a produção de alimentos para conter a ameaça vermelha, que uma das coisas que era reivindicado era para que se erradicasse a fome nos países, né? E evitando revoluções sociais como a Revolução Cubana. E criar mercados para a indústria química e de máquinas dos países centrais. E o segundo projeto, que era o nacional, né? O regime militar brasileiro abraçou a Revolução Verde como parte do projeto tanto de segurança nacional quanto de desenvolvimento capitalista associado ao capital internacional. E o foco era acabar com a pressão da reforma agrária. Imagine se fosse algo mais radicalizado, né? Era para acabar com a pressão da reforma agrária pelo discurso da produtividade. Então, os militares
propagaram a ideologia de que não era a concentração de terras, mas a tecnologia atrasada. Então, modernizando o latifúndio, não era preciso dividi-lo e transformar o latifúndio tradicional em empresa capitalista moderna. Era o nascimento do agronegócio exportador. Integrar o Brasil subordinadamente ao mercado mundial como fornecedor de commodities, como soja, milho, café, gerando dólares no período da ditadura. E agora, camaradas, apliquemos as nossas ferramentas conceituais, porque aqui nós observamos a ideologia por trás do discurso da modernização, da produtividade, da eficiência, que serviu para ocultar a expropriação e a violência e também naturalizou o agronegócio como o único caminho racional. E houve também a consolidação hegemônica de uma nova classe dominante do campo, a aliança do capital agrário com o capital industrial financeiro. Os seus interesses foram apresentados como sinônimo de progresso nacional e também de segurança, né? E a contra-hegemonia, no momento sobre uma forte repressão, não desapareceu, obviamente, foi para a clandestinidade, se reorganizou, por exemplo, nas SEBs, que são as comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação também foi fundamentada, né? E em lutas locais pela terra também, né? Aqui falando mais especificamente do MST. E a pergunta, obviamente, não será, a gente não vai adentrar nesse assunto, mas em que, como que eu posso dizer assim, em que nível, pelo fato do MST ter os seus fundamentos lá nas comunidades eclesiais de base e na própria teologia da libertação, em que nível que isso impacta dele não ser radicalizado, e sim um movimento de reforma, né? Mas isso não é o debate de hoje, tanto que isso precisaria de uma formação só para falar sobre isso, né? E então era uma guerra de posição, de condições terríveis, plantando semente para esses movimentos que explodiram nos anos 80, anos 90 também, a exemplo do próprio MST, né? E o Estado burguês? Agora, de forma ditatorial aberta, foi o financiador, planejador e garantidor desse modelo. Criou, por exemplo, a Embrapa, para gerar tecnologia a serviço do pacote, deu crédito subsidiado e reprimiu qualquer tipo de resistência no período, né? A nossa análise, portanto, não pode terminar em 1985, né? Ela nos permite entender que a luta pela terra no Brasil contemporâneo é a luta contra essa herança ditatorial materializada no latifúndio moderno. Pode passar. Tá. A partir dos anos 1990, consolidou-se no Brasil um projeto hegemônico neoliberal. Sob a ideologia do Estado mínimo e do livre mercado, a agricultura é reconfigurada pela lógica da financiarização. Um processo no qual a terra deixa de ser apenas um meio de produção e se transforma em ativo financeiro global, em commodity para especulação. E nesse contexto, vou trazer novamente o Stedley aqui, né, que ele fala sobre o capital financeiro, que passa a comandar a acumulação, favorecendo grandes corporações transnacionais, que com o câmbio e regras a seu favor, dominam o mercado. E o Estado burguês, longe de ser mínimo, atua de forma bem seletiva, né? Desregula para o capital, mas abandona políticas de proteção do pequeno agricultor, por exemplo, né? E durante os governos do FHC, esse projeto ganhou mais corpo ainda. Apesar do discurso oficial do governo ter sido de uma grande reforma agrária, a prática foi de intensa repressão dos movimentos, a exemplo do massacre em Curumbiara, em 95, o Eldorado dos Carajás, em 96, houve execuções sumárias, revelando a face coercitiva do Estado mesmo, quando a luta pela terra desafia os interesses do capital fundiário e também financeiro, né? Mas a violência, em vez de aniquilar a resistência, fertilizou a contra-hegemonia, né?
e resposta, o MST demonstrou a sua organicidade e a capacidade de mobilização. Em 97, lançou a Marcha Nacional por Emprego, Justiça e Reforma Agrária, transformou a memória dos mártires em potência politizada e organizada, né? Assim, esse período explicita a dialética do Estado burguês na questão agrária. Porque, de um lado, a violência para manter a ordem do capital, né? E, de outro, a abertura de brechas por pressão popular para algum reconhecimento e para alcançar algumas políticas públicas. Mas os limites estruturais permanecem, porque o Estado, nessa fase, atua principalmente para garantir a hegemonia do agronegócio financeirizado. E já nos governos Lula e Dilma, representaram um período de contradições agudas também, gente. Porque as pressões dos movimentos, obviamente, houve conquistas contra-hegemônicas importantes, né? Como o próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, também o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Estado compra, aqui eles usam o conceito de agricultura familiar, né? Mas para o Lenin, ele já discutia isso quando ele falava sobre a agricultura que estava avançando lá nos Estados Unidos, né? E ele falava que esse conceito era um conceito, não é nem um conceito, é uma expressão oca. Era uma expressão oca que não tinha fundamento em nada e que isso, inclusive, fortalecia o pensamento da pequena burguesia, porque daí esse agricultor familiar deixava de pensar no coletivo e ele se tornava um pequeno burguês. Então, o Estado compra dentro dessa perspectiva da agricultura familiar, mas para a nossa apresentação o dos pequenos agricultores, para estoques públicos de distribuição. E o Estado, como arena, incorporou parte das demandas populares, né? Contudo, o núcleo duro do Estado burguês, por exemplo, a defesa da propriedade capitalista, da terra e do modelo agroexportador, não foi alterado. Então, Lula conciliou projetos antagônicos. A Dilma, sob crise, capitulou total ao agronegócio. E a lição marxista, dentro desse contexto, é clara, porque conquistas parciais são possíveis sob pressão, mas são instáveis e irreversíveis enquanto o bloco do poder mantiver a hegemonia econômica e ideológica. A crise de 2013 a 2016 mostrou que na primeira turbulência o Estado revela sua verdadeira função, que é a de garantir os lucros do capital, sacrificando as políticas conquistadas pela classe trabalhadora. Pode passar. O governo Temer representou a hegemonia burguesa no campo. Após o impeachment da Dilma, a ruptura institucional permitiu avançar uma agenda antes contida pelas disputas democráticas. O Estado passou a atuar explicitamente como gestor dos interesses do capital financeiro e do agronegócio. Na prática, o Temer materializou de forma acelerada a ofensiva reacionária do bloco no poder por meio de alguns movimentos, dentre os quais dá para citar o desmonte institucional, né, que é a extinção do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o congelamento orçamentário, que daí afetou todas as áreas a partir da emenda constitucional 95, sinalizando também o abandono da reforma agrária de qualquer política de Estado, nesse sentido, né? A flexibilização predatória, com o avanço de marcos como a lei da grilagem e também proposta do pacote de veneno no Congresso, por exemplo. Esse período também consolidou a hegemonia do capital financeiro agroexportador de forma mais pura, né? Eliminando mediações e políticas de conciliação remanescentes e revelou a face mais dura do Estado burguês no campo. E já no governo Bolsonaro, por sua vez, não foi um simples retrocesso, mas a materialização acabada desse projeto hegemônico, né? O seu núcleo foi uma ofensiva ideológica reacionária que construiu um novo senso comum anti-direitos, anti-natureza, anti-pobre, anti-tudo. Institucionalizado e a captura total do Estado por essa fração do capital, né? A sua atuação prática se traduziu na paralisia institucional para viabilizar reforma agrária, proteção ambiental, por exemplo,
a legalização da expoliação via grilagem e garimpo também, e a conivência estatal com a violência contra indígenas, quilombolas, sem terras e qualquer movimento social. E na destruição sistemática das políticas públicas para o pequeno agricultor. O resultado foi a desigualdade fundiária, a volta do Brasil ao mapa da fome, e da devastação ambiental, né? Esse período revela de uma forma mais pura a face do capital quando assume diretamente o aparelho de Estado, dispensando até mesmo a fachada reformista, né? A contra-hegemonia nesse período foi de resistência e, inclusive, de denúncia internacional, né? Mostrando que mesmo sob ataques, os movimentos do campo foram forçados a uma luta pela própria sobrevivência física e política, né? Sem espaço também. Bom que nesse período não teve espaço para cooptação, né? Não teve conciliação de movimentos com o governo, né? O atual, agora falando, eu não coloquei no slide, mas obviamente tem que falar do atual governo Lula, que representa a tentativa de restaurar um pacto social conciliador, mas em condições históricas piores do que em seus primeiros governos, né? A contradição aumenta, uma vez que há, de um lado, a necessidade urgente de reconstruir políticas para os povos do campo, e, de outro, há um bloco do agronegócio financiarizado e ideologicamente armado que controla o Congresso, a mídia, e somado a uma herança econômica neoliberal que restringe os recursos do Estado. E as ações do governo evidenciam essa contradição, pois há a reconstrução de ministérios sociais e, ao mesmo tempo, a aprovação do pacote do veneno, que começou lá no governo Temer. O outro exemplo é observado com a queda no desmatamento, pelo menos os números, né, falam isso, ao mesmo tempo em que há a ameaça do marco temporal para os indígenas. E isso oferece uma lição, né? De que a luta dentro do Estado burguês é necessária, mas é insuficiente. Conquistar espaços institucionais é vital, mas sem uma correlação de forças sociais favorável com movimentos populares fortes e mobilizados, as concessões do capital sempre serão maiores. O reformismo esbarra em seus limites estruturais quando a hegemonia ideológica e o poder econômico seguem firmemente nas mãos da classe dominante. Pode passar, Leonel. Então, aqui, camaradas, diante do que foi exposto, as perguntas precisam ser retomadas, né? Nós vivemos uma democracia? O fato da gente votar a cada 2 anos em pessoas que supostamente nos representarão é o suficiente para vivermos uma democracia plena? E mais que isso, né? O fato de supostamente termos liberdade de expressão significa que somos livres? E vamos além, né? Com a pergunta que a própria história da questão agrária nos impõe: uma reforma agrária é o suficiente para sanar a questão agrária no Brasil? A resposta a todos esses questionamentos é um categórico não, né? E a história da luta pela terra no Brasil é a prova concreta desse não. Porque o que é a democracia se escolhemos os nossos representantes, o Estado que eles administram continua sendo, isso nas palavras do Lenin, abre aspas aí, um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital, o que vale o voto, se independente do governo, a estrutura fundiária permanece intocada. Os massacres no campo continuam e o Congresso segue dominado pela bancada ruralista aqui, né? Então, que legisla para o capital e não para o povo. A liberdade de expressão serve a que se a narrativa hegemônica, por exemplo, do agropop, ecoa em todos os meios, enquanto a voz sem terra é criminalizada, né? O Lenin já denunciava essa hipocrisia da democracia burguesa, a igualdade perante a lei que protege o direito da propriedade do latifundiário, condena a ocupação do trabalhador. E aqui chegamos no cerne, né? Uma reforma agrária dentro dos marcos desse Estado não resolve a questão. Ela pode, no máximo, criar ilhas, né, de assentamentos, aliviar tensões sociais, distribuir parcelas de terra, mas mantém intacta a lógica da terra como propriedade privada e mercadoria. É um paliativo que o Estado burguês concede para gerenciar o conflito, mas nunca para superá-lo.
porque o Marx, em momento algum, falou em reforma. Ele falava em nacionalização da terra, a abolição radical da propriedade privada fundiária, transformando a terra em um bem comum, sob posse social. Esse é o único projeto que ataca a raiz do problema. E por que nunca avançamos, então, nessa direção? A resposta está na própria natureza do Estado que temos, né? Porque, como ensina a citação que sintetiza essa análise, que está ali no finalzinho, né? Eu coloquei só o início e eu vou finalizar aqui, abre aspas, para o Lenin. O Estado moderno representativo é um instrumento de exploração do trabalho assalariado pelo capital. Ora, como o Estado é, de fato, apenas uma instituição transitória da qual a gente se serve na luta, na revolução para reprimir pela força os adversários, é puro absurdo falar de um Estado popular livre, enquanto o proletariado ainda usa o Estado, usa-o, não no interesse da liberdade, mas da repressão dos seus adversários. E logo que se pode falar de liberdade, o Estado deixa de existir como tal. Fecha aspas por Lenin. O Estado burguês existe, antes de tudo, para garantir a propriedade privada, e a propriedade da terra é o seu alicerce. Ele nunca será instrumento da sua abolição. A democracia burguesa é o sistema político que organiza e mascara essa fundação. A ideologia hegemônica, tipo agro é tech, agro é pop, agro é sei lá o que mais, é o discurso que justifica isso. E a contra-hegemonia que luta pela terra é, portanto, uma luta necessariamente antagônica a esse Estado e a essa democracia. Portanto, camaradas, a conclusão é clara. Não vivemos uma democracia, mas uma falsa democracia do Estado burguês, que serve aos interesses da burguesia. A solução para a questão agrária é a nacionalização da terra, e é a mesma que supera essa farsa, a construção de um poder popular capaz de derrotar o Estado burguês e criar novas bases, onde a liberdade não seja um direito formal, mas a prática coletiva de quem trabalha e decide o destino da terra e da nação, né? Então, a luta continua, o seu horizonte não é a reforma, até porque o Estevam Mesaros já dizia na obra do... Eu estou me baseando agora na Educação para Além do Capital, né? Ele fala que o capitalismo é irreformável. É irreformável. Isso é um sistema fadado ao fracasso total. O capitalismo é irreformável. Então, nós não temos que lutar por reformas, mas sim por uma revolução socialista, gente. Então, agora, pode passar, Leonel. Cheguei ao fim da apresentação, deu bem certinho. Vai fechar esse link, daí já entrem naquele próximo que já está junto, que eu consegui fechar certinho no tempo. E daí a gente volta para conversar um pouquinho, tá bom? Vou fechar aqui.